Então, quero convidá-los que abram as vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14. Vamos ler dos versos de número 53 ao 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, não eram consistentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Oremos. Pai, a tua palavra que não falha está aberta ante nossos olhos. E eu rogo nesse instante que o Senhor nos ajude para a compreensão e assim, Senhor, aprendermos do que está escrito aqui para a edificação da nossa fé e para a salvação daqueles que ainda não creem em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nos visita com a Tua bondade e a Tua misericórdia, salvando e edificando a Tua igreja. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Amém. Meus irmãos, quando Fernand Mondego, um jovem muito rico, não conseguindo mais suportar a terrível inveja que tinha do seu melhor amigo, Edmond Dantès, por causa da belíssima noiva deste, traiçoeiramente conseguiu fazer com que Dantès fosse acusado de espionagem e homicídio, levando-o à prisão na ilha inóspita de Monte Cristo. Anos após a prisão, Dantès conhece um abade, um padre, um frade, que estava preso ali também, e este lhe dá então um mapa de um tesouro. Pouco tempo depois, este abade vem a morrer também na prisão. Dantès, por sua vez, consegue escapar da prisão. Encontra o tesouro, segue o mapa e encontra o tesouro. E então volta para se vingar dos seus traidores. Este é o resumo do livro que virou filme, O Conde de Monte Cristo. Se você não assistiu ainda, eu indico que assista. É um romance francês escrito por Alexandre Dumas, que nos mostra do que os invejosos são capazes de fazer quando dominados pelo sentimento mais pútrido do coração humano, que é a inveja.
Aliás, havemos de concordar que esta não é a primeira história do mundo em que a inveja é o sentimento venenoso por trás do mal perpetrado. Isso aconteceu na primeira família criada por Deus, quando Caim, cheio de inveja, matou covardemente seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 8. Em Provérbios 27, versículo 4, o sábio disse: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Porque a inveja é silenciosa. Em Tiago, capítulo 3, verso 14 e 15, diz: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Deixa eu começar essa mensagem com uma pergunta. Alguém já teve inveja de você? Seu casamento, sua vida profissional, a sua vida econômica, a sua vida espiritual, o seu ministério. Você já teve inveja de alguém? Eu já. Lamento isso, confesso isso com profundo lamento, mas já. Fato é, meus irmãos, que este sentimento terreno, animal e demoníaco está sendo exatamente regurgitado no texto que acabamos de ler. Nosso Senhor está no banco dos réus, não porque matou ou defraudou alguém, mas porque os principais líderes religiosos de Israel o invejam. A inveja é o combustível que move os seus inimigos. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 6 do livro de Marcos, ainda lá no comecinho, os fariseus e os herodianos começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. No capítulo 12, versículo 12, eles procuraram prender Jesus porque ele os confrontou com uma parábola. No capítulo 14, versículo 1, como já estudamos aqui, diz que eles procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Em outras palavras, eles tinham uma inveja tão profunda do ministério de Jesus, da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, das curas que Jesus realizava, das maravilhas que Jesus operava, da popularidade de Jesus, que eles queriam eliminá-lo da face da terra. O próprio Pilatos, que era um político esperto e que vivia cercado de invejosos na política romana, entendeu, captou, discerniu o porquê eles estavam querendo matar Jesus. Venha comigo rapidinho para Marcos 15 e veja o verso de número 10. Pois ele bem percebia, que era Pilatos, que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pois bem, aqui está nosso Senhor para ser julgado no tribunal dos invejosos. Daqueles homens que mesmo vestindo roupas religiosas, tinham o coração tomado de inveja. Este julgamento ele pode ser dividido nas seguintes fases. Aliás, você não sabe como é que funciona um julgamento hoje em dia? Você vai aprender um pouco hoje. Um julgamento hoje em dia, ele funciona
em fases. A primeira fase é a fase chamada de coleta de provas, ou de instrução e julgamento. Depois vem fase de condenação e, por fim, a fase de execução, que é exatamente o que a gente vai ver aqui, mas não necessariamente com as mesmas nuances que nós temos hoje em dia no campo jurídico. Então, em primeiro lugar, a primeira fase é onde Jesus é acusado. Se você quiser anotar o tema dessa mensagem, o tema é Jesus no banco dos réus. Jesus no banco dos réus. Em primeiro lugar, a primeira fase é onde Jesus é acusado. É a acusação. É ainda na fase de instrução do processo para julgamento. Veja comigo o verso de número 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Marcos, ele é mais econômico nas palavras neste ponto, porque, segundo João, quando escreve a este respeito, Jesus primeiro foi levado para a casa do sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote aposentado por nome de Anás. E ali inicia-se todo o processo, porque Anás, ele era a grande mente maquiavélica, perversa, por trás do julgamento de Cristo. Então venha comigo rapidinho, por favor, ao capítulo de número 18 do Evangelho de João, 18 de João. Veja comigo dos versos 12 ao 13. Versos 12 e 13. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás. Anás era a mentalidade maquiavélica por trás desse juízo. Sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Agora veja o verso de número 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E no verso de número 24, diz: então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Foi da casa do sogro para a casa do genro. Alguns estudiosos acreditam que enviar Jesus primeiro a Anás foi uma estratégia deles para reunir todo o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o tribunal judeu composto por 71 anciãos, alguns dizem que é 71, outros dizem 72, formados por escribas, fariseus e saduceus, que funcionavam sob a autorização romana para julgar crimes contra a lei de Moisés. Eles se reuniam regularmente em um lugar no templo chamado de Câmara da Pedra Lavrada, e não na casa do sumo sacerdote. Aliás, o que estamos vendo aqui, essa reunião na casa do sumo sacerdote, é uma violação da Mishnah, da lei dos judeus. Todavia, se tem algo que eles, nesse julgamento, não estão muito preocupados, é com violações da justiça e da lei, e a gente vai ver isso mais claramente ao longo da mensagem. Fato é, meus irmãos, que esta é a grande chance deles. Não pode passar daquela noite. Eles precisam sair dali com um veredito já acordado para a execução dos romanos. Há muito tempo que eles esperavam pela oportunidade de prender Jesus, de condenar Jesus, e ela chegou. Aquela era a hora e demandava urgência para condenar nosso Senhor. Aquele era o momento perfeito e não podia ser desperdiçado. Enquanto isso, o verso seguinte nos dá conta de que Pedro, após fugir com os demais discípulos, volta e começa a seguir a escolta. Veja o verso de número 54. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Bem, eu não quero me deter muito sobre a estação de Pedro agora, nós nos deteremos melhor na próxima perícope, mas por hora tem algo que precisa ser dito aqui. Primeiro, que nos demais evangelhos, este verso ele é colocado logo antes da negação de Pedro. Por exemplo, Lucas 22, 54.
Aqui, Marcos, quando coloca este verso aqui ainda dentro do julgamento de Jesus, ele tem apenas o interesse de introduzir seus leitores na negação de Pedro antes de chegar o próprio fato, ou seja, é apenas uma questão de forma literária e não teológica. Em segundo lugar, é importante destacar o modo aqui como Pedro seguia a Cristo. Note no verso, apenas de longe, ou seja, sem se comprometer, sentando-se, aquentando-se entre eles como se fosse um dos tais, com toda tranquilidade e frieza. Mais frio que a própria noite estava o coração de Pedro, totalmente cínico e indiferente a Jesus. Aliás, Mateus diz que ele seguiu Jesus apenas para ver como aquilo ia terminar, ou seja, só como um curioso. Pedro preferiu o conforto das arquibancadas do que a batalha na arena da fé. Isso tem uma grande lição para nós logo de entrada. Meus irmãos, lamentavelmente, é assim que muitos seguem a Jesus. É assim que muitos, domingo após domingo, seguem a Jesus, apenas de longe, sem se comprometer, sem abraçar a causa, apenas curiosos para ver como é que tudo vai terminar, para ver se tudo isso tem fundamento, feito aquele personagem ignorância do livro O Peregrino, sem qualquer preocupação com o testemunho, sem qualquer preocupação real e verdadeira com o compromisso com Cristo. Isso nos leva à seguinte reflexão: como nós temos seguido a Cristo? Como você tem seguido a Cristo? Você é uma fotocópia moderna de Pedro, que segue Jesus de longe? É assim que você tem seguido nosso Senhor, com um coração frio, cínico e indiferente, apenas de longe? Sua semana é marcada por fome e sede de Jesus? Ou tanto faz? Analise-se. Analise-se. Por conseguinte, o texto nos dá conta que o julgamento de nosso Senhor continua agora na fase de acusação deliberada por meio da inserção de falsas testemunhas. Os versos de número 55 a 59 diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Observe, o termo procuravam, aqui no verso de número 55, é zeteo no grego. Ele indica uma busca com intenção negativa, ou seja, uma caça, já com a vontade de condenar, sem se preocupar com a verdade dos fatos. O sinédrio precisava de conteúdo, precisava de provas substanciais, a fim de sustentar a acusação. Precisavam disfarçar a inveja deles por meio de provas que fossem fortes o bastante para condenar nosso Senhor à morte. Daí eles foram à procura, à busca, com intenções negativas, de juntar muitos testemunhos falsos. No entanto, eles não conseguiram, porque as acusações sofriam de incoerência. A vida, a obra, a mensagem que Jesus pregava era fiel e verdadeira. Não havia desvios, não havia mentiras. As testemunhas se mostravam cada vez mais falsas, exatamente porque nosso Senhor era absolutamente cada vez mais verdadeiro. O máximo que eles conseguiram foi a declaração do verso 58, de que Jesus destruiria o templo e o reconstruiria outro em 3 dias. Segundo eles, isso era uma afronta às instituições judaicas da época, porque atacava diretamente a casa de Deus, a casa da esperança e toda a história de Israel.
Interessante é que Jesus não disse nada disso no livro de Marcos. O mais aproximado disso que ele falou foi no capítulo 13, versículo 2, quando disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado. Entretanto, essas testemunhas também eram falsas, incoerentes, porque quando Jesus disse isso, ele não falou se referindo ao templo. Ele falou a declaração do verso 58, se referindo ao seu próprio corpo, morto e ressuscitado. Por exemplo, onde está isso? Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo número 2. João 2, verso de número 18 a 22. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Não é interessante? Escritura e palavra de Jesus, tudo junto, tudo casado um com o outro. Perceba, o que nosso Senhor está dizendo é que o lugar de reunir o povo de Deus não mais seria no templo em Jerusalém, mas sim em sua própria pessoa. A pessoa de Jesus agora substituiria o templo, que era para os judeus naquela época um lugar de esperança, enquanto o templo estivesse de pé. Jesus não falou em momento algum em destruir o templo físico, mas sim o santuário que era o seu corpo, mesmo que destruído pelos homens. Marcos é que coloca nesses termos, seria reconstruído em 3 dias pelas mãos de Deus, o que obviamente ocorreu na ressurreição. Pois bem, Marcos reforça no verso 59 que mesmo falando isso, o testemunho deles não era coerente, porque não havia do que ser acusado. Aqui, meus irmãos, se cumpre o que estava profetizado acerca dele em Isaías 53, versículo 9, quando diz: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. O próprio Jesus perguntou incisivamente aos judeus em João 8,46, quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, quem de vocês pode me acusar de cometer um pecado sequer? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, não conheceu o pecado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor disse: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano, dolo em sua boca. Em 1 João 3,5 diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Veja, todos esses textos nos dão conta da impecabilidade de Cristo, do quanto sua vida e obra eram íntegras, imaculadas, sem manchas, escuras e pecaminosas, absolutamente pura, transparente e perfeita. Levantava-se testemunhas e mais testemunhas, mas nada fazia sentido. Nada conseguia apanhá-lo. Por quê? Porque o que ele pregava, ele vivia. Porque o que ele falava era o que exatamente ele vivia. Que grande exemplo é nosso Senhor para os seus seguidores, meus irmãos. Que grande exemplo é Jesus para mim e para você. Ele deu o exemplo de como deve ser a vida daqueles que dizem que lhe amam. Ou seja, uma vida coerente, uma vida fiel, uma vida sem desvios, uma vida reta, comprometida com a mensagem que se ouve.
comprometida com a mensagem que se anuncia. Hoje em dia fala-se muito em modelar pessoas. Hoje em dia fala-se muito em influencers. Já ouviu essa palavra? Influencers. Aliás, se você quiser mover o Brasil de norte a sul, basta a polícia prender um influencer hoje. Começa a desmantê-lo nas redes sociais. Influencer. Mas escute, se você busca modelar alguém para viver, não busque nos influencers do YouTube. Não busque nos pastores do YouTube. E eu vou até ser mais direto, não busque nem no seu pastor local. Olhe para Cristo. Modele a vida impecável de Cristo. Modele a sua obediência ao Pai, a sua diligência em fazer a vontade de Deus. Modele a sua piedade divina. É óbvio que você não chegará à perfeição que ele teve neste mundo, mas conseguirá viver de tal modo que as acusações levantadas contra você serão infundadas. Não vão chamar você de fofoqueiro porque você não fofoca, porque crente não fofoca. Não vão chamar você de ladrão porque crente não rouba. Não vão chamar você de mentiroso porque crente fiel a Cristo não mente. E aí sim você estará vivendo uma vida que levará os seus acusadores a emudecerem envergonhados. Todavia, meus irmãos, mesmo com os falsos testemunhos, mesmo com toda mentira levantada contra Cristo, já estava programada a sua condenação. Isso é o que a gente pode ver na próxima fase do julgamento de Cristo. Em segundo lugar, anote aí, é onde Jesus é condenado, é onde sai a sentença. A condenação é dividida, essa fase é dividida em duas partes. Primeiro, uma parte de interrogação do próprio sumo sacerdote e depois a sentença do sumo sacerdote. E é importante a gente estudar isso agora. Veja comigo os versos de número 60 a 62. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, era uma casa, tinha comumente as casas, eram quartos, era um quadrado feito de quartos, certo? Cercando um pátio central. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Verso 62, Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens. Perceba, nosso Senhor está sendo interrogado sobre sua culpa. Para não dizer que não teve direito à defesa, eles disseram: você não diz nada em sua defesa ante tais acusações. O texto, como acabamos de ler, diz que Jesus guardou silêncio. Guardar silêncio naquela época era sinal de culpa e não estratégia de defesa como ocorre hoje no processo criminal. Aliás, aqui está a velha ideia de que quem cala, consente. Bem, Jesus guardou silêncio, creio eu, aqui por duas razões. Primeiro, porque não havia razão para se estressar com mentira. Não havia razão para se estressar com mentira. Se era mentira, tudo aquilo que estava sendo dito, para que se desesperar? Para que se angustiar? Não tem pessoas que é assim? Se disser alguma coisa a respeito dela, eu vou lá tirar satisfação. Eu vou lá provar que eu não sou isso não. Para que se desesperar se você não é o que estão dizendo? Era a lógica de Cristo. Porque nada pode contra a verdade senão a própria verdade. Se é mentira o que dizem contra você, para que se desesperar? Em segundo lugar, Jesus também guardou silêncio contra tais acusações, porque ele mesmo disse em Lucas 22, 67 e 68, se disser, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar, vocês não vão responder.
Em outras palavras, o juízo de vocês já está formado. Não há escape, vocês já montaram tudo, já está tudo arranjado. Vocês não estão preocupados com a verdade dos fatos. Vocês só aceitam verdade aquilo que é coerente com a ideologia de vocês. O resto é conversa fiada. Ou seja, o que Jesus dissesse naquela situação, por mais verdadeiro que fosse, por mais correto que fosse, eles não levariam em conta, porque não era o que eles não queriam a verdade. Eles queriam condená-lo a todo custo. Isso já estava no coração deles. Cumpriu-se aqui Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vocês já ouviram falar da fábula do lobo e o cordeiro? Dizem que é de Esopo, outras dizem que é de Jean de La Fontaine. Eu não sei quem é bem o autor, mas a fábula diz assim. Um cordeiro estava bebendo água no riacho e o terreno era inclinado, por isso havia uma correnteza bem forte. Quando o cordeiro levantou a cabeça, viu um lobo também bebendo água mais acima. O lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome, perguntou ao cordeiro: como é que você tem coragem de sujar a água que eu bebo? O cordeiro respondeu: Senhor, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Eu bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o Senhor está falando. O Senhor está acima. O lobo disse: você agita a água, e sei que você andou falando de mim no ano passado. O cordeiro respondeu: não pode ser. No ano passado eu não tinha nem nascido ainda. O lobo pensou um pouco e disse: se não foi você, foi seu irmão, que dá no mesmo. O cordeiro respondeu: eu não tenho irmão, sou filho único. O lobo disse: então foi alguém que você conhece, algum outro cordeiro, ou pastor, ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então pulou em cima do cordeiro e arrastou o cordeiro para comê-lo, devorá-lo com suas garras bem longe dali. Moral da história: a razão do mais forte é vencedora, ainda que não seja verdade. A razão do mais forte é vencedora, ainda que não seja a verdade. O coração dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, do sumo sacerdote, estavam como o coração deste lobo. Eles não queriam a verdade, eles queriam apenas devorar o Cordeiro de Deus. O que Jesus dissesse não adiantaria de nada. Qualquer recurso seria negado. Os falsos líderes religiosos de Israel já o tinham condenado no tribunal de seu coração. E não satisfeito com o silêncio de Jesus, o sumo sacerdote Caifás vai ao centro da reunião e diz, versículo de número 61. Você é o Cristo, o Filho de Deus. Veja, ele entende que até aqui não tem nada para condenar Jesus. O juízo não podia seguir sem provas, daí a pergunta incisiva. Então ele obtém o que tanto ele procurava, a resposta de nosso Senhor, verso 62. Jesus respondeu: eu sou, ego eimi, no grego. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Observe, aqui encerra-se o segredo messiânico. Nosso Senhor responde que é o Messias, o Filho de Deus, fazendo a junção de dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, ele toma Daniel, capítulo 7, versículo 13, e afirma que é o Filho do Homem, o que quer dizer Filho de Deus. E depois ele pega o Salmo de número 110, versículo 1, que diz:
Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então Cristo diz o que acontecerá com todos ali que estavam naquele julgamento, que eles hão de vê-lo vindo com as nuvens. Ou seja, Jesus repete o que tinha dito no capítulo 13, versículo 26, que na sua segunda vinda, os homens verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Perceba, Jesus não disse a eles apenas quem era, disse também que eles seriam alvos do juízo de Deus quando ele vier nas nuvens. Aqueles que estão julgando nosso Senhor agora seriam julgados por ele quando ele vier com grande glória nas nuvens. Eles não encontrariam mais em sua frente o Jesus Salvador. Agora eles encontrariam em sua frente o Jesus Juiz. Irmãos, é profundamente admirável a firmeza, a segurança, a convicção que nosso Senhor fala. Ele não titubeia em assumir a sua real identidade com a mais absoluta certeza de quem ele é. Não encontramos tamanha convicção nas falsas religiões. Os falsos mestres nunca afirmam nada nesse tom de convicção e nesse tom de firmeza. Isso deve nos levar a pensar sobre como queremos encontrar Jesus na sua vinda. Como? Se como o nosso Salvador ou se como o nosso juiz. Se como aquele que julgará com imparcialidade os ímpios, porque aqueles que, assim como estes religiosos da época, não acreditam nele, não confiam nele, não se comprometem com ele, o encontrarão como juiz sem misericórdia. Não pense você que o julgamento de Cristo, o julgamento de Jesus será como o julgamento do Alto da Compadecida. Porque muita gente tem a ideia de que quando chegar no céu e for ser julgado por Jesus, vai ser igual no Alto da Compadecida. Negativo, não será folclórico como daquela forma. O juízo de Cristo será sem misericórdia. A espada da justiça de Deus será passada com toda a sua força. E aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, aquela moça, aquele idoso, aquela idosa, que não foi justificado pela fé e que não viveu pela fé em Cristo, será condenado eternamente, sem volta, junto com estes líderes da época de Jesus. Aí eu pergunto, é isso que você quer? Você vai querer ser vizinho de Anás e Caifás no inferno? Ao ouvir isso, o sumo sacerdote, em vez de se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem uma reação exasperada e final para condenar o Filho de Deus. Sabe o que é que o sumo sacerdote faz? Volte comigo para o verso de número 63 e 64. Diz assim: o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Observe, para Caifás nenhuma testemunha mais importava. Tudo o que se precisava para condenar Jesus tinha acabado de acontecer. Game over para Jesus, checkmate. O próprio Jesus produziu provas contra si mesmo. Alguém talvez diga assim, está vendo, Jesus era para ter ficado calado. Se Jesus tivesse ficado calado, ele não tinha morrido. Ele tinha morrido do mesmo jeito. Ele se fez filho de Deus. Isso é blasfêmia, segundo eles. É altamente hediondo afirmar uma coisa dessas para os judeus da época. Eles recorrem então a Levítico, capítulo de número 24, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo número 24, versículo número 16.
aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Foi aqui onde eles encaixaram Jesus. Este foi o artigo da lei onde eles disseram, blasfemou, tem que ser morto. Nós sabemos que Jesus não estava dizendo mentira alguma. Jesus não estava falando nenhuma mentira, estava apenas se revelando a eles. Aquela era a oportunidade de salvação deles abraçarem aquele momento e dizerem, queremos isso para a nossa vida, queremos o Senhor como nosso Senhor, e eles o acusaram de blasfêmia. Para o Sinédrio aqui estava a prova que faltava. A última prova chegou. Aí está o impostor, ele é o impostor, disse o Sinédrio. O próprio Jesus se entregou, na verdade, cumprindo João capítulo número 10. Daqui em diante, Jesus é declarado culpado de morte, condenado à pena de morte, sem chance, sem volta, porque ele se fez filho de Deus. Aliás, essa vai ser a justificativa que eles vão dar no segundo julgamento que Jesus vai ter. Porque nós estamos vendo aqui um julgamento em primeira instância. Já ouviram falar a diferença de instância? Primeira instância, segunda instância, aí vai subindo até o STF. Então aqui Jesus ainda está aqui em primeira instância. Ele ainda vai para a segunda instância ainda, que vai ser quando ele for ser julgado por Pilatos. Herodes, Pilatos, certo? Então por enquanto ele está em primeira instância, ainda está entre os judeus. Mas a justificativa que eles dão para Pilatos, por que vão crucificar ele, que Jesus merece ser crucificado, é essa daqui. Abre em João 19. João 19. Pilatos tinha dito para eles, no final do verso 6, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Para os líderes religiosos, o que Jesus estava dizendo de si mesmo era pura blasfêmia, digna de morte, sem chance, chance de habeas corpus, sem chance de salvação, no way, sem chance. Porque é blasfêmia. Aí eu pergunto, você que me ouve hoje à noite aqui, concorda com o sumo sacerdote? Você concorda com o sumo sacerdote de que isso é blasfêmia de Jesus? Para você também é blasfêmia Jesus se dizer que é o Filho do Deus bendito? Por que, pastor, que o senhor faz essa pergunta a nós? Pela seguinte razão. Se não é blasfêmia para você, se você acredita que Jesus é o Filho do Deus bendito, que está sentado à destra de Deus, numa posição de poder e que virá uma segunda vez para reunir seu povo e julgar este mundo, por que você vive tão negligentemente para Ele? Por que você vive tão friamente para Ele? Por que você não responde a Ele com uma vida intensa de amor por Ele? Porque se nós cremos que Jesus não está blasfemando, que Ele está falando a verdade, irmãos, isso nos compromete profundamente. Isso mostra que a gente deve viver para Ele de todo o nosso coração. Você entende? Você entende? Porque do contrário, você está como os homens do Sinédrio, vendo Jesus, mas não crendo nele, vendo Jesus, mas não se comprometendo com ele, vendo Jesus, mas rejeitando, acusando, disposto a torturá-lo, que é o que a gente vai ver já já. Esta reação do sumo sacerdote, ela é, inclusive, pegando aqui um gancho, ela é bem parecida com a daqueles que quando ouvem um crente dizer que já está salvo, se revoltam dizendo que ninguém pode dizer isso, porque só Deus sabe quem está salvo. Por quê? Por que as pessoas reagem assim? Porque a falsa religião sempre trabalha com a dúvida, nunca com a certeza. O islamismo, por exemplo,
O catolicismo romano sempre apresenta a questão da salvação em termos de possibilidade. Se você fizer isso ou fizer aquilo, mas nunca com a certeza de que você está verdadeiramente salvo. Aliás, eu já conversei com crentes de anos, muitos anos na igreja, que chegaram a me dizer, a gente não sabe quem está salvo, né? Só Deus sabe quem está salvo. Mas se você não sabe nem que você está salvo, então a coisa realmente está feia. Se você não tem convicção da sua salvação, se você não pode afirmar isso pela palavra de Deus e pelo testemunho que você tem junto à palavra, de fato fica difícil. Mas a falsa religião, ela precisa da dúvida para manter seus seguidores debaixo de medo e pavor. Nunca pisando em solo firme, mas sempre vivendo meio que numa corda bamba, a qualquer momento arriscando perder a salvação. Olha, cuidado, Deus pode apagar o seu nome do livro da vida. Olha, cuidado, Jesus pode virar as costas para você. E assim vive nesse carrossel de loucura. A gente aprende aqui, meus irmãos, que sempre será ofensivo para um homem perdido ouvir de outro que está salvo. Sempre será ofensivo para alguém que não ama Jesus ouvir que alguém o ama mais que tudo. A fé sempre será ofensiva à incredulidade. A convicção sempre será ofensiva à frouxura, à covardia. Porque para o mundo isso é blasfêmia. Assim como para aqueles líderes religiosos era blasfêmia Jesus dizer, eu sou o Filho do Deus bendito. Para o mundo é blasfêmia você ter convicção de salvação. Amar a Jesus mais que a própria vida. Isso é coisa de louco, de gente sem noção, é utopia, é de fanático. Do que acusam a gente? De fanáticos. São uns fanáticos, uns loucos, uns fanáticos. Dizem que é muita presunção acreditar que já está salvo por causa disso. Todavia, queridos e amados irmãos, nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que eles não entendem. Que nós já estamos em Cristo Jesus pela fé. E em Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí eu pergunto, você tem convicção de que está salvo? Ou isso é uma blasfêmia para você? Tem convicção de que é filho adotivo de Deus pela fé? Estaria disposto a ser condenado por causa de tal convicção ou negaria? Pois bem, Jesus tinha convicção de que era filho de Deus. E esta deve ser a nossa convicção também, de que Ele é o bendito Filho de Deus e que por causa dele nos tornamos filhos adotados por Deus para todo o sempre. E aquele que nasceu de novo, não tem como morrer de novo. Isso foi o que eu argumentei esses dias com um colega arminiano, e eu falava exatamente isso. Me explique se alguém que de fato nasceu de novo, vida nova, dada pelo Espírito Santo de Deus, tem como morrer de novo. Não tem. Não dá. Não existe essa de nascer e morrer de novo, nascer e morrer de novo, nascer e morrer de novo, nascer e morrer de novo. Não existe isso na fé. Uma vez salvo, de verdade, nascido de novo, está salvo. Está selado com o Espírito Santo de Deus. E só quem pode tirar esse selo é o próprio Deus que o selou. Isso nos leva, irmãos, à última fase do julgamento de Cristo. Em terceiro lugar, que é a fase de execução, é onde Jesus é torturado. Verso de número 65.
alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto. O termo grego aqui é vendar-lhe os olhos, a bater nele e dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Jesus começa a sofrer a pena ainda num julgamento de primeira instância. Ao ouvir a sentença do sumo sacerdote, alguns do próprio sinédrio, veja que covardia nós temos aqui, sacerdotes, escribas, anciãos, do próprio sinédrio, começaram a cuspir e bater nele. Somente depois disso eles entregaram Nosso Senhor à escolta de guarda romanos para ser esbofeteado. Na verdade, Jesus já tinha profetizado acerca disso quando disse ainda no capítulo 10. Vocês lembram o que Jesus disse no capítulo 10? Volte comigo rapidinho ao capítulo número 10. Mas pastor, isso é muito covardia com um homem inocente. Eu concordo com você. Mas não há nada de novidade para o próprio homem inocente que está sofrendo isso. Veja os versos de número 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Veja, a cusparada, cuspir, era uma das piores formas de envergonhar alguém publicamente naquela época. Aliás, ainda o é em nossa época também, em nossa cultura também. Mas naquela época era bem pior. Basta que você confira em casa, Números 12, 14, Deuteronômio 25, 9, Jó, capítulo 30, versículo 10. Aqui, na verdade, se cumpre Isaías 50, versículo 6. Note que eu estou sempre trazendo o que está acontecendo e o que está se cumprindo no Antigo Testamento, para que vocês entendam que não está nada solto aqui. Tudo já faz parte do santo e eterno plano de Deus. No Isaías capítulo 50, versículo 6 diz: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Além das cuspidas que Jesus levava, eles ainda zombavam da sua onisciência. Cobriram a cabeça dele, batiam nele, pedindo, dizendo: revele, profetize, diga quem foi que ele bateu. Diga quem foi que lhe deu o murro. Ao ler sobre estes fatos, eu pergunto: há alguma indignação em seu coração por tamanha covardia contra Jesus? Quando você vê esses homens fazendo esse tipo de atrocidade com o nosso Senhor, isso indigna a sua alma? Isso gera ojeriza contra essas atitudes covardes, perversas. E aqui a gente precisa abrir um parêntese contra todo e qualquer espírito antissemítico e antijudeu. Porque os judeus posteriores não são culpados de crucificar Cristo como esses daqui naquela época. Em Atos capítulo 2 e capítulo 4, Deus vai deixar muito claro que aqueles lá são os responsáveis diretos por esses atos de perversidade aqui. Assim como também a gente não pode, por exemplo, culpar os alemães de hoje pelo Holocausto ocorrido na década de 40. Os alemães de hoje não têm nada a ver, muito pelo contrário. Eu estive com um alemão em 2011, eu estive pregando numa conferência no Mato Grosso com um alemão, e ele falava exatamente isso para nós, da vergonha que o povo alemão ainda hoje traz dessa história do Holocausto. Ainda hoje eles trazem consigo essa vergonha, eles têm vergonha do passado deles. E aqui fecho parênteses, dizendo que nós não temos que odiar os judeus, matar judeus, queimar judeus só porque eles crucificaram Cristo, até porque ele sabia de tudo isso aqui. Nada disso aqui era novidade para ele.
Fecha parênteses. Bem, tudo que aqueles líderes religiosos queriam era o quê? Desacreditar Jesus por todos os lados. Até fazer ele desacreditar dele mesmo, porque quando não cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, não faz qualquer diferença dessas torturas, dessa pancadaria, dessas covardias perpetradas. Tanto faz como tanto fez. Tentativa aqui é desmoralizar. Cada murro, cada pancada, profetize, você não é profeta. Você não está dizendo que é Deus, que é filho de Deus. Diga quem foi que lhe bateu. A ideia aqui é, você é um desmoralizado. Você não é quem você está dizendo ser. Se você fosse, você revelaria. Você diria quem era um a um aqui. A tentativa aqui, a ideia aqui é a de desmoralizar Jesus, envergonhar Jesus profundamente. Em todas as gerações isso acontece, irmãos. Em todas as gerações isso acontece. Há sempre alguém que tenta envergonhar Jesus. No terceiro século, por exemplo, foi pintado em uma placa de gesso o famoso grafite de Alexamenos. Já ouviram falar? Anote esse nome, grafite de Alexamenos. Tome isso como um dever de casa. Grafite de Alexamenos. Neste desenho, Jesus está crucificado tendo uma cabeça de burro. Uma cabeça de cavalo. E logo ao pé da cruz tem um rapaz adorando. O desenho tem a seguinte expressão: Alexamenos adora o seu Deus. Atualmente esse desenho está no Museu Antiquário do Palatino, em Roma. O desenho, na verdade, é uma sátira, um desdém, uma forma de envergonhar, de desmoralizar Cristo e os cristãos. O que leva a crer que foi pintado, obviamente, por um inimigo da fé cristã, alguém que odiava Jesus. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, o versículo número 65, poucos textos nas Escrituras nos colocam numa posição de tomar uma decisão tão urgente quanto esse verso 65. Temos de nos posicionar de alguma forma, ou do lado daqueles que amam Jesus de todo o coração, ou do lado daqueles que cospem, que desdenham e que torturam Jesus. Caro amigo, em nome de Deus e das Escrituras, ouça. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Não existe uma neutralidade aqui. Ou você sairá daqui ao lado de Jesus ou contra Jesus. Sairá daqui acreditando que Ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador, ou sairá declarando, ainda que silenciosamente, que Jesus é um burro crucificado. Aliás, ninguém sairá daqui por cima do muro, porque não existe muro. Por outro lado, você que já é cristão, quando você pensar que já faz muito por Cristo, leia esse verso 65. Compare o que Ele fez para lhe salvar com o que você faz para Ele. Só compare. Volte para esse verso 65. Sabe por que o cristianismo é tão fraco em nossos dias, tão fragilizado? É porque meditamos pouco nos sofrimentos de Cristo. Meditamos pouco no que Cristo passou para nos salvar. Se tão somente meditássemos mais, lêssemos mais, nos envergonharíamos profundamente do modo negligente, displicente, de qualquer jeito que a gente vive para Cristo, como servimos a Ele. Concluo essa mensagem chamando cada um de vocês que me ouve hoje à noite aqui, cada um de vocês, ao compromisso real de vida com Jesus. Olhando para tudo que está escrito aqui, nesse texto, e considerando qual posição realmente nós queremos tomar pelo resto de nossos dias, pelo resto de nossas vidas. Se ao lado daqueles que cospem em Jesus, ou se ao lado dos que vivem e morrem por Ele. Porque para uns, Ele virá como Salvador. Mas para outros, Ele virá como juiz. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por tua palavra.
É uma cena dramática, Senhor, a qual nós estamos estudando, pois estamos lidando com as minúcias da tua paixão, as minúcias do teu sofrimento, as minúcias das tuas angústias, as minúcias, ó Deus, do que fizeram contigo para nos salvar. Ó Deus santo e eterno, tem piedade, Senhor, de nossas almas. Ajuda-nos a olhar mais para esse texto e a meditar mais nos sofrimentos antes de sair qualquer blasfêmia de nossa boca, qualquer murmúrio. Antes, ó Deus, de nos entregarmos à ociosidade, antes de nos entregarmos, ó Deus, à fraqueza, à covardia, à negligência, à displicência. Ajuda-nos a olhar para esse texto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dai-nos um coração verdadeiramente crente no Senhor. Perdoa o cristianismo negligente que temos vivido para Ti, Senhor, pois Tu não negligenciou um segundo sequer para nos salvar. Por todos os momentos, ó Deus, Tu preferiu o escárnio, a zombaria, Tu preferiu as cusparadas, Tu preferiu as bofetadas, ó Deus, do que perder as nossas almas para o inferno. Sim, nós Te pedimos que o Senhor nos dê uma alma, um coração consciente, Senhor, consciente e cheio de amor por Ti, em resposta de gratidão a Ti, Senhor, pelo que Tu fez por nós. Ainda, Senhor, que desgastássemos toda a nossa vida, todos os nossos segundos, não seria suficiente para pagar o que o Senhor fez por nós e sofreu por nós. Assumindo, não, ó Deus, teoricamente o nosso lugar apenas, mas assumindo literalmente no sentido de sofrer as consequências do pecado, da Tua ira, ó Deus, por meio de cusparadas, de bofetadas, de pregos nas mãos, nos pés, de coroa de espinhos sobre a cabeça, de ver aqueles, ó Deus, a quem Tu deu total confiança, fugir, Te negar, Te trair. Ó Senhor, ajuda-nos e tem piedade de nós, para que sejamos crentes mais fervorosos, em gratidão pelo grande sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, em nosso favor. É assim que eu Te peço e Te oro por Tuas misericórdias, gratos, digamos amém. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um último